Do Rodrigues de Melo em diante foi que minha vida começou a dar uma virada. Minha mãe trabalhava todos os dias, meu pai também. E a ordem era que eu deveria voltar para casa. Se eu não voltasse para casa, eu ia apanhar muito, muito mesmo. E a minha mãe nunca falhou com a palavra dela. E eu apanhei um bocado, porque eu tinha que dizer para minhas irmãs o seguinte, eu tinha que levar elas para casa. Aí eu pegava e fazia o contrário, eu dizia, olha, vocês vão para casa por esse caminho aqui, ó. Vocês vão pegar pelo Rio Palmeira, vão descer a Monte Castelo e vai chegar em casa. E a minhas irmãs ficavam preocupadas, Alex, tu vai para onde? Vai para onde? Eu disse, cara, eu vou mudar minha vida. Eu vou mudar minha vida. Eu vou aprender aquele negócio lá chamado computador e vou mudar minha vida. E aí eu ficava muito preocupado com as minhas irmãs. Eu confesso, toda vez que eu saía, eu ficava muito preocupado. Mas graças a Deus, as minhas irmãs trilharam um caminho de proteção e segurança até em casa todos os dias. E todos os dias eu chegava em casa e apanhava. E aí eu ficava do lado do Daniel. Tem um cara lá, tinha um cara lá, né? Eu encontrei com ele por esses dias. E Daniel era o cara da informática. O Daniel ficava lá no computador. E aí eu ficava perguntando, Daniel, o que é isso? Daniel, o que é aquilo? O Daniel ficava em cima de mim me perguntando, às vezes se abusava. Disse, cara, tu pergunta demais. E eu ali perguntando, cara, que peça é essa? Que peça é essa? E aí, ó, isso aqui é uma memória, isso aqui é uma fonte, isso é um processador. E eu saí mexendo naquilo tudo e acabei aprendendo ali na marra, de tanto perguntar tanto ali pro Daniel. E aí eu limpava uma coisa, limpava outra, fazia um serviço aqui, fazia um serviço ali, mas às 4 horas da tarde eu estava na frente do computador. E eu sabia que meu tempo era escasso porque não tinha computador em casa. E eu pedia para minha mãe um computador e eu ficava sem entender porque era muito jovem. Minha mãe dizia, eu não tenho condições. E eu ficava vendo promoção. E naquela época tinha o baú da felicidade que falava lá de computador. Digo, mãe, eu preciso de um computador. E eu passei muito tempo ali pedindo a minha mãe. E às vezes quando meu filho ou minha filha pede alguma coisa, eu tenho 5 filhos, e quando eles pediam alguma coisa, até hoje, quando eles pedem que eu não posso entregar, eu sou levado àquele dia lá atrás, em que eu pedia para minha mãe e não acontecia, e agora eu entendo porque às vezes eu ouvia um não, ou porque minha mãe não podia fazer. E aí, um belo dia ali trabalhando, eu levava a apostila para casa, porque eu comia aquela apostila, lia tudo, porque eu sabia que o meu tempo era escasso. Então, quando eu chegava às 4 horas, eu não estava ali mais para aprender, eu estava ali para colocar em prática aquilo que eu já tinha estudado em casa. Eu já sabia o nome de cada botão, onde que clicava. Raramente eu pedia uma informação ali sobre como é que faz isso. E eu era proibido, tá, de atender o telefone. E por quê? Porque eu não tinha um treinamento, porque, né, eu não tinha aquele jeitão de falar. Então era importante, podia ser um cliente, alguém que quisesse uma informação sobre a escola. Era muito importante, então tinha uma pessoa específica para aquilo. Só que um dia eu estava varrendo ali a recepção da escola de informática. Cara, a minha vida ia mudar naquele telefonema. Eu me lembro que o telefone tocou uma, tocou duas, tocou 3 e não tinha ninguém. E eu olhei para os 4 cantos, cara, e o telefone tocando, eu não aguentei, eu olhei para os lados, não tinha ninguém, eu peguei no telefone. Eu me lembro como hoje, quando eu disse, Perspectiva Informática, boa tarde. E quem falou no telefone foi o seu Divaldson. Se você mora em Maceió, aí na rua Santo Antônio, Gráfica, Serve Gráfica, perto ali do antigo Cinelux, que hoje é a Igreja Universal. E o seu Divaldson se apresentou e disse, cara, eu estou precisando de uma pessoa que saiba mexer com o CorelDRAW. E aí eu peguei, oi filho. E aí, eu preciso de alguém que saiba mexer no CorelDRAW. Aí eu disse, CorelDRAW, que programa é esse que o senhor está precisando? Ele disse, o CorelDRAW que faz artes aqui para gráfica, eu preciso de alguém urgente aqui, era uma segunda-feira. Ele disse, eu preciso de alguém aqui na quinta. Eu disse, tá certo, seu Divaldson. Eu vou estar aí na quinta-feira para a gente fazer esse teste. Eu nunca ouvi na minha vida a palavra CorelDRAW. Quando aquele telefone caiu, aquela chamada terminou, que eu coloquei lá no gancho, eu procurei o Ed Carlos. Ele estava lá
lá dentro da escola, e eu fui lá e disse, cara, o que é CorelDRAW? Ele disse, é um programa que faz desenho, que faz arte, tudo mais. Se tem uma apostila aí, me dá essa apostila. E aí eu não dormi aquela noite, lendo tudo. E no outro dia, eu cheguei ali, naquela escola, para estudar CorelDRAW. E aí eu cheguei às 4 horas da tarde, eu fui ansioso para o computador, comecei a estudar CorelDRAW. Cheguei na quinta-feira, fui lá na gráfica do seu Divaldson. E chegando lá na gráfica do seu Divaldson, o nome dele, olha só que louco. Ele disse, Alex, tá aqui um cartãozinho de visita, faça igual. Se você conseguir fazer esse cartão de visita igual como tá aqui no papel, você vai começar a trabalhar com a gente. E eu cheguei às 8 horas da manhã, faltei na escola. Minha mãe não sabia que eu tinha faltado na escola. Eu digo, eu vou surpreender todo mundo. E eu faltei na escola e fui lá para o seu Divaldson. Passei o dia todinho e não consegui fazer aquele cartão de visita. Foi muito pouco tempo de estudo para entender e assimilar o que significa uma margem de impressão, né? As cores, CMYK, RGB e aquela loucura toda, era muito cedo. E eu sei que o seu Divaldson olhou assim para mim, no final da tarde, disse, eita Moreno, quer dizer que infelizmente você não conseguiu fazer o cartão. Cara, a gente não vai poder ficar com você, porque a gente precisa acelerar o processo. E eu me apaixonei por aquelas máquinas trabalhando, achei muito bonito com a maneira como a tinta caía no papel e quando a segunda tinta vinha começava dando forma e quando a quarta tinta caía a imagem estava perfeita. E aí quando eu já estava para sair dali, quase chorando, garotão, sempre fui um cara chorão, e a esposa do seu Divaldson entra na sala assim no escritório e diz, Dinho, que ela chamava de Dinho, Dinho, o computador quebrou, Dinho. E a gente vai ter que chamar aquele homem de novo e vai gastar de novo com aquele homem. Aí eu disse, seu Divaldson, o senhor deixa eu dar uma olhada nesse computador. Tu sabe mexer, rapaz, em computador? Eu queria dar só uma olhada para ver se a gente consegue. E aí eu peguei o computador, em alguns minutos, tirei uma memória, fiz os procedimentos que eu estava vendo o Daniel fazer e coloquei todas as perguntas e respostas do Daniel em ação e eu consertei o computador e eles economizaram uma grana ali naquele momento. E o seu Divaldson é uma pessoa muito alegre, muito pra cima. Rapaz, o Neguinho conseguiu! O Neguinho ajeitou o computador! E às vezes eu digo pra minha esposa e conto essa história para meus filhos dizendo que Deus queria que ali fosse o início da minha história. Eu tenho certeza que o meu anjo foi lá e disse, eu vou desligar isso aqui, porque isso vai acarretar e que ele vai chamar e o Alex agora vai poder mostrar o que ele sabe fazer. E o Senhor queria muito que eu aprendesse aquilo. Deus sabia que eu iria passar quase 15 anos da minha vida sustentando a minha casa, um período que o meu pai passou desempregado. Ele sabia que eu ia sustentar com aquilo. E Ele permite que aquele computador pare e eu esteja naquele lugar. Sem formação técnica nenhuma, apenas porque eu tive o interesse de ficar em cima lá do Daniel toda vez que ele trazia um computador para consertar. E o seu Divaldson olha para mim e disse, Alex, gostei de você, cara. Você é um menino inteligente. Você quer trabalhar 3 meses aqui, não vou lhe pagar nada. 3 meses para você aprender. Você vai aprender com a minha filha Ninha. Por sinal, se vocês estiverem vendo esse vídeo aqui, eu agradeço de coração a oportunidade, seu Divaldson, que o senhor me deu. Obrigado por você e pela sua família. E ali eu aceitei. Quando eu disse para minha mãe, não, como é que você vai trabalhar de graça e tudo mais, a minha mente aqui, ó. Mas eu não sei nada. E na verdade, eles vão me pagar com conhecimento. Eu passei 4, 5 anos, ali uns 4 anos eu passei na gráfica Servigraf. E ali eu comecei a minha história. Depois que eu saí de lá da gráfica Servigraf, fui trabalhar em outros lugares. E aí eu, prestes a fazer 18 anos,
muita coisa acontecendo na minha cabeça, eu afoito querendo casar. Já vou adiantando que não dá para deixar essa história aí em 1 ou 2 capítulos, eu acho que a gente vai ter que entrar no 3º. E eu decidi casar. Só que antes de casar, ali por volta dos 18 anos, no dia 3 de janeiro eu faço aniversário. E no dia 3 de janeiro, que eu estava fazendo 18 anos, a minha mãe, que nunca deixou a lembrança de um aniversário passar. Por mais simples que fosse, às vezes não tinha festa, mas por mais simples que fosse, ela sempre inventava de fazer um bolinho. E a gente tinha um forno em casa que o bolo ficava troncho. Era o fim de tarde, 18 anos, a minha mãe me chama em casa. Eu estava na rua, trabalhando, fazendo alguma coisa. E a minha mãe me chama em casa, era meu aniversário. E eu me lembro que a minha irmã Sandra estava trabalhando como auxiliar de consultório dentista. A minha irmã Adriana estava em casa. E a minha mãe também, meu pai trabalhando. Minha mãe estava de folga. E a minha mãe me chama para comemorar o meu aniversário. Quando eu chego em casa, tem lá aquele bolo troncho, metade baixa, metade alta. E minha mãe, ela coloca 18 palitinhos de fósforo naquele bolo. Digo, mãe, vai dar um incêndio aqui, a gente tem que chamar o bombeiro. E a minha mãe canta um hino, faz uma oração. E a minha mãe diz assim para mim: meu filho, hoje você faz 18 anos. Agora você é um homem. Agora você responde diante da justiça pelos seus atos. Foram exatamente essas palavras. É impossível esquecê-las. Hoje você responde pelos seus atos. Vá para o mundo, meu filho, e mostre para eles o que eu ensinei para você. Aquelas palavras ficaram gravadas dentro de mim. E eu fui para o mundo. Eu comecei uma jornada empreendedora. Fiz um casamento precoce. Passei por dificuldades, veio o divórcio. Eu comecei a me interessar por telecomunicações. Vai perdoando aí que eu sou muito chorão, cara. Tem muita coisa que mexe demais comigo e eu comecei uma vida empreendedora. E é daí pra frente que eu começo a construir a história que me fez chegar até aqui. No meu sítio. E eu vou contar pra vocês no próximo capítulo.